comigo, porque na realidade temos aqui o especialista da coluna, o Dr. Luís Sai Castelo. Bom dia, como está, doutor? E o seu paciente Nuno Carvalho. Nuno Carvalho, que na realidade, vamos começar por si, o Nuno Carvalho, houve uma altura que na realidade começou a sentir muitas dores. Certo. Quer-nos contar um pouco daquilo que sentiu, que depois o levou a fazer uma intervenção cirúrgica? Certo. Sim, a minha passagem, a minha chegada, aliás, ao Dr. Luís Sá. Mas eu queria que o Nuno falasse um pouco daquilo que foi... Das dores que sentiu até à cirurgia da hérnia. Eu inicialmente paralisou-me uma perna esquerda. Entretanto, fiz repouso, não foi com o Dr. Luís, foi com outro doutor. Paralisou-me posteriormente a perna direita. Esses foram os primeiros sintomas que teve. Exatamente. Dores e paralisar uma das pernas. Exatamente. A sua atividade é, penso que... Não é nada relacionado com esforços físicos, nem... Nem faz ginásio? Sim, faço ginásio, já fiz natação de competição, polo aquático, mas nada indica que teve a ver com isso, as minhas dores de costas, nem... Claro. Entretanto, depois foi intervencionado. Uma primeira vez, Exato. Com outro médico, nem foi com o Dr. Luís. Retiraram-lhe a hérnia, libertaram o disco, mas passado algum tempo... As dores permaneceram. Exato. As dores permaneceram. Aliás, ainda eram maiores as dores, não permaneceram, passaram a ser maiores, em que, com essas dores, procurei outra opinião e fui ter com o Dr. Luís. Foi ter com o Dr. Luís. Bem, Dr. Luís, nós temos aqui um paciente que na realidade não tinha nada, não tinha uma profissão que pudesse levar a um desgaste ou pelo menos a alguns problemas da coluna. Sabemos que na realidade os problemas da coluna podem acometer qualquer pessoa. Neste caso tinha aqui um pormenor, o ginásio. Sim e não. O Nuno é um doente, ou era um doente, Exato. que tinha uma série de características que explicam os vários passos da patologia da coluna. O Nuno tinha um problema que tinha uma origem multifatorial. Genética? O ginásio, quase certeza, quanto muito só ajudava, não o prejudicava. Era genético, era a acumulação de esforços. Às vezes é o azar que gera que um disco no momento seja pressionado e seja cuspido para fora. Por isso é que eu falava no a ginásio, às vezes um movimento mais brusco pode acontecer. Também poderia ter sido. E teve, num primeiro momento, uma dor de costas e uma dor ciática e foi intervencionado e bem e corretamente para retirar a hérnia. Posteriormente, mantinha uma dor de costas muito incapacitante, porque o que se constatou é que depois disso a coluna, de uma forma muito galopante, desenvolveu uma instabilidade em que as vértebras ficaram instáveis, faziam movimentos que não deviam fazer e um desgaste, fruto também do aparecimento daquela hérnia. As vértebras, digamos assim, acabaram por encostar umas nas outras e geravam uma dor que, numa primeira fase, poderia ser tentada tratar, precisamente com ginásio e com medidas de reforço muscular. Para tentar compensar esse efeito. A questão é que o Nuno fez isso tudo certo e, mesmo assim, tinha passado um ano e meio e estava numa situação desesperada. E foi quando ele me procurou, já no limite. Já no limite. E, de facto, teve um resultado pós-operatório. Fez uma cirurgia pesada para fundir aquele conjunto de vértebras que estava estragado. Na realidade, ele fala que, ou seja, foi colocada uma prótese nessa vértebra ou duas? Foram duas vértebras que foram fundidas. Na realidade, deixam de ter movimento. Deixam de ter movimento, que era... Nós pensamos, bem, o movimento faz falta, não é óbvio. Pois. Mas, na prática, aquelas vértebras que já estavam estragadas, quando faziam movimento, só faziam era... O movimento que elas tinham naquele momento já só atrapalhava. Claro. Nós estamos aqui a comemorar o Dia Mundial da Coluna, como o doutor melhor que ninguém sabe disso, e nós temos aqui um painel de espectadores que lá em casa também temos que passar, ou para lá para casa temos que passar alguma informação. Quais são os primeiros ou os principais cuidados para manter uma coluna saudável? Ora, cada um tem a sua coluna e às vezes ela tem características que podem ser mais ou menos desfavoráveis e nós não conseguimos fugir delas. Se temos uma coluna mais torta para a esquerda, para a direita, uma escoliose, ou se temos uma genética que propicia o desgaste. Mas podemos tentar contrariar isso.
E aquilo que é mais determinante na qualidade e na saúde da coluna é a qualidade do músculo que a envolve e a elasticidade que ela é capaz de ter. E aí voltamos ao ginásio. Exato. Não precisa de ser ginásio, pode ser hidroginástica, pode ser pilates, que é um desporto pensado precisamente para isso. Mas Sempre também acompanhado pelo médico, porque, na realidade, se houver aqui uma herança genética de um desgaste da coluna ou dos ossos, temos aqui um problema. temos um problema que pode manifestar-se dando sinais de alarme. E esses Isso. sinais de alarme são uma dor de costas que persiste para lá do normal, porque ter dor de costas de vez em quando poderá ser normal, ter dor de costas durante um ano já não é normal, ou ter aquilo que o Nuno também teve antes da primeira cirurgia, uma dor a descer pela perna, ou a sensação de que a perna fica presa, ou a sensação mesmo de falta de força nas pernas, ou de que as pernas ficam pesadas, cansadas, enformigadas, e o mesmo para os braços também, se o problema for na coluna cervical. Mas, aí doutor, é obrigatório procurar um médico especialista em coluna. O doutor está-nos a falar aqui de alguns exercícios e, na realidade, enfim, é preciso que lá para casa, mesmo as pessoas em casa, podem não fazer. Portanto, eu penso que há exercícios que, para fortalecer a musculação à volta desta parte do eixo. esqueleto, que são exercícios que podem ser feitos em casa. Quais são os exercícios mais recomendáveis, por exemplo, para um idoso ou para alguém que esteja em casa? Olha, qualquer exercício é sempre melhor do que nenhum exercício. É sempre melhor caminhar do que ficar no sofá, correr, fazer agachamentos, fazer abdominais. É sempre melhor do que não fazer nada. Ainda assim, se nós conseguimos ter a ajuda de um profissional de exercício, um personal trainer, um fisioterapeuta, um professor de pilates, aí é a solução ideal, até porque, por muito que nós expliquemos ao doente, olha, tem que fazer abdominais, tem que fazer agachamentos, tem que fazer prancha, é sempre possível que o doente faça errado, que não faça com a cadência correta, que não faça no ritmo correto, que faça 2 ou 3 vezes, fique cansado e desista. Portanto, o ideal é termos sempre alguém, pelo menos numa primeira fase, a ensinar, a ajudar e a motivar. Depois, o que funciona muito bem, porque é feito em grupo, às vezes é mais barato, logisticamente é mais fácil, sobretudo para idosos, como falou, é a hidroginástica e o pilates. E a caminhada, sobretudo, E a caminhada, deixarem de sim. ser sedentários para poderem, enfim, a cada 30 minutos levantarem-se da cadeira. Por exemplo, um trabalhador de um escritório que passa a vida toda sentado numa secretária, numa cadeira, por vezes até com uma postura incorreta, deverá, pelo menos, levantar-se ali, volta, não volta. É isso mesmo, manter um movimento o mais constante possível, eventualmente fazer uns alongamentos às vezes é preciso tirar 1 minuto só para se espreguiçar, para alongar, obrigar as estruturas musculares e articulares a descolarem, digamos assim. Exatamente. Mas isso não é suficiente. Eu sei. No fundo, tem que ter como objetivo estar o mais tonificado possível, Claro. para que esse envelope de músculo proteja a coluna, mas também os joelhos, as ancas, os cotovelos. Nós sabemos que as profissões, hoje em dia, a maioria delas levam-nos a ficar muito tempo sentados e isso causa grande problema. Mas o nosso painel também é composto e muito de pessoas acima dos 60 anos e, naturalmente, estas pessoas não sabem fazer abdominais ou porque não estão acompanhados, mas podem fazer caminhadas e devem-no fazer, não ficarem tanto tempo sentadas. É verdade. Não é? É isso mesmo. Bem, Nuno, quando o Nuno se dirige ao doutor e lhe é proposto a cirurgia para a colocação de uma prótese, Certo. Qual foi, enfim, depois de uma primeira Intervenção. cirurgia, Exato. ter que fazer uma segunda, qual foi a sua percepção? Ou seja, o que é que sentiu naquele momento? Naquele momento, aliás, isto para chegar, eu não cheguei logo ao Dr. Luís. Eu Claro. fui a uma outra opinião, não me enquadrei bem com aquela opinião, nem porque isto também ir a um médico tem que se gostar do médico, não é? Tem que se sentir confiança. Exatamente, sobretudo. como em tudo na vida, não é? Tem que sentir confiança. Exato. E no Dr. Luís senti confiança. E na reserva dele não foi logo, vais ser operado e vais ser o melhor do mundo, vais ficar espetacular. Teve as suas reservas, mandou-me fazer os exames e quando ele me disse a solução é operar, eu também senti E confiança disse-lhe nele. logo que tinha colocado 2 próteses? Quando... Não, inicialmente estava diagnosticado colocar uma prótese
E durante a cirurgia, que foi o que transmitiu depois o doutor, tinha outra discopatia no nível acima, mexia as vértebras, não é? Era uma instabilidade que se constatou. Então, na já cirurgia. havia a suspeita e Claro. o plano já poderia passar entre uma Exato. ou duas. E depois desta cirurgia, como é que se sente? Parece que nasci novamente, Portanto, pode fazer todos os movimentos, já Tudo não igual. sente a dor, tem... principalmente isso. Exatamente. Uma vida normal, estável. Psicologicamente também renasci, porque a dor crónica é também Claro. uma dor Incapacitante. incapacitante. Muito bem, muitíssimo obrigado aos dois. Muito haveria de se falar sobre este assunto. Exatamente.